Bom, as três perguntas que mais me fazem quando o assunto é hormônio é se ele engrossa a voz, se ele engorda ou se ele causa câncer. Bom, primeiro engordar, né? Geralmente a obesidade, emagrecer ou engordar está atrelado ao que você come, então não vamos botar a culpa no hormônio. No fundo, o hormônio pode sim, né, te atrapalhar no processo de emagrecer ou até te engordar, não de forma direta, mas de forma indireta. O que eu quero dizer? Tem alguns hormônios que realmente são responsáveis pela velocidade do seu metabolismo, como os hormônios da tireoide. Então, se você tem um hipotiroidismo, por exemplo, produz menos hormônios do que precisaria que a sua tireoide estivesse funcionando, o que isso vai acontecer? Vai diminuir a velocidade do seu metabolismo. E se a velocidade do seu metabolismo está mais baixa, você vai ter uma facilidade maior para armazenar gordura, uma dificuldade maior em queimar gordura. Então, indiretamente, ele pode sim atrapalhar o processo de emagrecimento. Agora, não falar que o hormônio te engorda, porque eu costumo brincar e falar para o meu paciente que num campo de concentração tinha um monte de pessoas ali com hipotiroidismo, com problema, com excesso de estrogênio, que poderiam engordar se estivessem comendo de forma errada. Mas como não tinha comida, não tinha alimento, todos eram pele e osso. Então não é o hormônio que te engorda ou que te emagrece. A outra questão é a questão do câncer. O hormônio causa câncer? Olha, a gente sabe que se o hormônio realmente causasse câncer, todo adolescente, né, deveria estar lotado de câncer, porque tem hormônios saindo pela orelha. Mas tem hormônios sim, que são proliferativos. O que é isso? Se você tem um câncer, aquele hormônio, se tiver exagerado no teu corpo, ele pode acelerar o crescimento daquele câncer que você já possui. Então não é bem ele que traz o câncer, ele vai acelerar esse processo. Então hormônios, realmente, pessoas que estão com câncer, alguns hormônios como testosterona e o estradiol, a gente tem que evitar, para poder a gente evitar o crescimento mais rápido desse tumor. Agora, não é o hormônio que causou o câncer. A outra coisa é se a voz grossa. Olha, o hormônio engrossa a voz, mas não pelo hormônio, pela dose errada do hormônio. E essas pessoas que estão lá na academia, né, e acabam fazendo uma overdose hormonal, tomando hormônio sem orientação médica, e aí não sabem dose, né, acabam desenvolvendo o engrossamento da voz. A gente vê muito mais isso nas mulheres, já que a voz dela é mais fina, né, do que o do homem. O homem já tem uma voz um pouco mais grossa, então essa overdose hormonal não é tão percebida, mas nas mulheres sim, a gente consegue ver. Mas isso tem mais a ver com a dose do hormônio do que propriamente com o hormônio. É um erro de uso. Então essa questão hormonal, ela está muito mais vinculada a mitos, né? A falta de informação. A gente não pode viver, ninguém vive sem hormônio. A gente, desde que nasce, um bebezinho é lotado de hormônio. Então não é do mal o hormônio. Pelo contrário, é fundamental para você ter um envelhecimento de qualidade. Agora, tudo isso com acompanhamento médico. Porque você fazer por conta própria, sem ter noção do que você está fazendo, você realmente vai errar na dose e ter mais efeitos negativos, indesejados, do que propriamente a parte boa que esses hormônios podem trazer para você, principalmente no seu processo de envelhecimento. Hoje a gente sabe que as mulheres envelhecendo, elas precisam de reposição hormonal. As mulheres têm a menopausa, assim como o homem tem a andropausa. E a reposição hormonal também é de grande ajuda para os homens. Então a gente tem que procurar ajuda profissional e se você, por um acaso, tem alguma dúvida a respeito disso que eu falei, bota sua pergunta aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer em tirá-la.